Bom, vamos avançar um pouquinho nesse assunto, entender em que página da história estamos. Vamos conversar com o doutor em Direito Constitucional, Acácio Miranda. Acácio, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. É um grande prazer estar com você e com os nossos queridos telespectadores. Acácio, ontem a reação do presidente Bolsonaro, dos filhos, de políticos aliados, tinha um argumento muito específico e único. Ataque ao ministro Alexandre de Moraes. Então, eu queria que você nos explicasse, a quem está nos ouvindo e nos assistindo, sob a luz do direito, Alexandre de Moraes é vítima nesse inquérito. Ele, inclusive, era um dos potenciais assassinados pelo plano de golpe de Estado revelado pela Polícia Federal. Ele pode, na condição de vítima no inquérito, ser também o relator e participar do julgamento, sob aspecto jurídico. Há alguma proibição, alguma restrição ou não? Rafael, se nós olhássemos única e exclusivamente para o ministro como vítima de um crime de homicídio, é óbvio, sob o ponto de vista jurídico, que ele não poderia julgar este inquérito. Acontece que esse inquérito engloba algo muito mais amplo, algo muito mais profundo, muito mais fatos que o simples homicídio de um ministro. Por quê? O homicídio do ministro, o eventual homicídio do vice-presidente da República e o homicídio do presidente da República eleito eram fases, eram etapas para um golpe de Estado. Então, neste contexto, não é que eles pretendiam matar o Alexandre de Moraes, o Geraldo Alckmin e o Lula. Eles pretendiam matar aquelas pessoas, fossem elas quem fossem, que eram naquele momento um entrave para a consecução daquele golpe. Por isso que é algo muito mais amplo que o homicídio de um ministro, é algo cujo objetivo principal é atentar contra o Estado democrático de direito e, diante disso, diante da tutela do Estado democrático de direito e não especificamente da vida daquelas pessoas, que o Supremo Tribunal Federal entenderá que ele pode continuar sendo responsável, que ele pode continuar sendo competente para o julgamento daquele crime. É óbvio que nós teremos inúmeras contestações, é natural que os advogados de todos esses acusados contestem isso, mas no final das contas, o que vai prevalecer é esse entendimento. Não era um crime contra a vida, era um crime contra o Estado Democrático de Direito e a tutela era do Estado Democrático de Direito, cabendo ao Supremo julgar estas condutas. Agora, Cássio, pensando já nos próximos passos, o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, chegou a conceder entrevista ontem dizendo que, devido ao tamanho e à gravidade dessas investigações, muito possivelmente não vai definir se haverá ou não uma oferta de denúncia agora, em 2024. Vai ficar para o ano que vem. A gente está falando de um relatório de mais de 700 páginas, 2 anos de investigações ali descritas nesse documento. Queria que você explicasse para a gente quais serão agora os próximos passos possíveis. Tivemos esse indiciamento, agora é aguardar esse oferecimento de denúncia e depois. Lívia, bom dia, querida. Bom dia. Existem algumas possibilidades a partir de agora. O relatório foi encaminhado ao Procurador-Geral da República e ele tem 3 possíveis ações a partir disso. Primeira ação, ele entende que ainda faltam provas, ainda faltam elementos de autoria e materialidade no inquérito policial. Ele devolve à Polícia Federal para que sejam produzidas estas novas provas. Segunda alternativa, ele entende que não há elementos suficientes de autoria e materialidade. Ele pede o arquivamento deste inquérito. E terceira alternativa, que é a alternativa mais plausível neste momento, ele oferece a denúncia. Em sendo oferecida a denúncia, ela é encaminhada ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal, num primeiro momento, decida sobre o recebimento ou sobre a rejeição desta denúncia. Em havendo recebimento desta denúncia, tem início o processo penal e aí o Supremo Tribunal Federal começará o julgamento, começará a oitiva de todos os acusados,
fará antes a oitiva de todas as testemunhas, fará a produção de todas as provas suficientes para que depois tenha começo um julgamento público. E o Gonê bem disse, por ser um inquérito extenso, por serem fatos notórios que envolvem, para além do aspecto jurídico, uma certa paixão pública, ele fará tudo isso com muita parcimônia e é bem provável que qualquer decisão se dê só após o recesso em 2025. A Deise Ciocari tem uma pergunta para você também, Acácio. Acácio, existe a possibilidade, bom dia, né? Existe a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro ser efetivamente preso ou a gente precisa acompanhar um pouco mais as investigações? Qual é a perspectiva? Porque isso tem se falado muito ontem, principalmente a partir do momento que se divulgou esse indiciamento dele, né? O que pode acontecer agora nas próximas horas? Deise, bom dia, querida. Neste momento, eu acho pouco provável que ele seja preso, até porque, como a gente vive uma polarização e ele é o grande líder de um dos lados da polarização, eu acho que o Supremo não poria a mão nesta cumbuca sem uma condenação definitiva e sem bastante razoabilidade e proporcionalidade em termos probatórios. Então, se acontecer uma prisão, ela só se dará ao final do processo como consequência de uma condenação e não de uma prisão processual. E quando a gente faz um paralelo disso com o indiciamento é uma atribuição exclusiva do delegado. O delegado entende que há elementos de autoria e materialidade. Agora, a prisão depende de uma decisão judicial e não necessariamente o entendimento do delegado e dos juízes, dos ministros, dos desembargadores são os mesmos. Então não dá para a gente cravar isso automaticamente e reitero, eu acho que se acontecer essa prisão, ela se dará lá no final como consequência de uma condenação. Dia, Acácio, você colocou há pouco sobre essa expectativa de que a Procuradoria-Geral da República analise se vai apresentar a denúncia ou não somente no início do próximo ano, e nós temos aí pouco mais de 1 ano e meio para o início do próximo processo eleitoral de 2026. E temos entre os acusados, entre os indiciados, vários nomes de políticos, potenciais candidatos nas próximas eleições. Na sua experiência, é possível, é viável que haja algum julgamento efetivo desse processo antes do registro de candidaturas de 2026? Vilela, bom dia. Eu confesso a você que eu acho pouco provável. Por quê? Nós dissemos há pouco, é um inquérito policial de quase 800 páginas, há uma robustez probatória, uma série de provas a serem reavaliadas sob o crivo do judiciário. Nós sabemos que essa instrução criminal no Supremo Tribunal Federal é bastante complexa, porque diversos dos dados são delegados a juízes de primeira instância ou até a desembargadores para que eles pratiquem esses atos e encaminhem o resultado desses atos ao Supremo. Então, eu acho pouco provável que isso aconteça. E é importante nós ressaltarmos, por mais que existam diversos políticos implicados, o ex-presidente da República, aliás, Jair Bolsonaro, já está inelegível em virtude de outras condenações. Então, o resultado deste processo não mudaria a situação jurídica dele. E mais do que isso, se outros eventuais implicados nesse inquérito forem eleitos em 2026 e passarem a serem detentores do foro privilegiado, do foro por prerrogativa de função, o processo já tramita no Supremo, então também não mudaria a situação jurídica deles. Por isso que eu acho que só teremos um julgamento definitivo depois de 26. Queria agradecer a sua participação. Falamos com Acácio Miranda, doutor em Direito Constitucional.